Fala meus pericos, tudo beleza com vocês? Vamos falar nessa aula aqui ainda sobre o mapeamento do edital. Queria fazer uma metáfora aqui, trazer para vocês, eu acho super interessante. Conta-se na história de que chegaram para Leonardo da Vinci, que esculpiu, Davi, aquela obra de arte dele, de mármore, tá lá no Museu do Louvre e tal. E assim, como é que você conseguiu, esculpir com tanta perfeição Davi? E ele falou o seguinte, ele disse que olhou para a pedra, ficou olhando para a pedra durante algum tempo, imaginou o Davi, foi lá com o martelo, com as ferramentas e retirou os excessos. Eu acho que, fazendo aqui mutatis mutandis, fazendo uma metáfora, o mapeamento do edital é isso. É você olhar aquele edital, aquele blocado, aquela pedra, e você focar em destacar aquilo que mais cai, Você só não vai retirar os excessos, mas é como se você fosse colocar ali um alto relevo naquilo que é mais importante. Quanto mais importante, mais alto, Então você vai fazer isso logo com as cores, com o seu processo de marcação. A gente já até que você cria uma legenda para isso, E você faça isso. Então você vai o quê? Reduzir aquele edital e estabelecer uma gradação do que mais cai, daquilo que é mais recorrente, daquilo que está mais presente nas provas. Por quê? Porque você vai colocar ali o seu esforço, no curto espaço de tempo, no menor espaço de tempo, se você fosse olhar o todo, e você vai realmente evoluir de uma maneira mais rápida, Levando-se em consideração que seu tempo é escasso, levando-se em consideração que o seu gás, a sua energia também é limitada, Então a gente não quer ficar estudando para concurso durante 10 anos, e levando-se em conta que você quer passar logo, Beleza, pessoal? Essa é a racionalidade por trás do processo de mapeamento do edital. Só que depois que você faz todo aquele processo, que você olhou, inclusive a gente recomenda até que você tente fazer isso de uma forma concomitante. Se você não conseguir fazer concomitante, não tem problema, faz no segundo momento. Quando você identifica os assuntos que são mais caíveis, que são mais recorrentes, eu vou usar essa palavra, recorrentes, tá? Acho que o segundo momento, o aprofundamento disso aí é você identificar, dentre esses assuntos mais recorrentes, quando eles caem, qual fonte do direito é exigida para que você resolva a questão nesses assuntos quando eles mais caem? Porque veja só, você identificando o que mais cai, aquilo que é mais recorrente na sua prova, e identificando a fonte do direito que é utilizada, que é mais recorrente, quando aquele assunto que é mais recorrente é cobrado, você vai no cerne ali do seu estudo. Você está fazendo como Davi, você está tirando no máximo possível os excessos, você vai estudar com mais eficiência, porque, poxa, se você está envidando esforços naquilo que é mais recorrente e na fonte que é mais recorrente, é óbvio, é evidente que você tende a ter uma evolução de desempenho melhor, mais rápida, porque você está focando no que importa, pessoal, você está focando no que importa. E, poxa, Denise, mas para você dizer isso, você tem que partir do pressuposto, você está perdendo para mim, você tem que partir do pressuposto de que existem perfis de cobrança das matérias e dos assuntos. Exatamente. Sabe como foi que eu percebi isso? Na porrada, pessoal, porque não tinha quem dissesse pra gente. Então, a gente foi percebendo isso ao longo dos anos. Isso daqui é uma constatação mais pura da nossa experiência. Isso aqui foi experiência pura. E a gente verificou isso e é muito real. Se vocês fizerem esse mapeamento, vocês vão perceber isso. Existem assuntos, na sua carreira que são assuntos que são mais cobrados na letra da lei. Existem assuntos que vão ser mais doutrinários. Existem assuntos que vão cair mais jurisprudência. E existem assuntos, por final, que se cobram os três. Mas há uma proporção aí entre eles. Há uma proporção entre eles. E eu vou dar um exemplo para vocês, que eu quero que vocês peguem o racional por trás. Eu não quero que vocês... poxa, o cara fala da procuradoria. Eu falo procuradoria porque é a minha vivência, tá? Mas o racional se aplica para a prova de magistratura, para a prova de defensoria, para a prova do membro do Ministério, enfim, de todas as carreiras jurídicas que você possa imaginar. Processo civil e civil. Eu comecei a perceber, na época que eu estava lá lutando, que as provas de civil e processo, elas eram extremamente legalistas. Caía eventualmente uma doutrina, sim, caía na segunda fase da PGE Rio Grande do Sul em 2015, caía uma questão meio doutrinária, lá relativa ao código, inclusive, de 1916. Quem fez essa prova lembra. Então, assim, não estou dizendo que não cai, mas há uma tendência a se cobrar aquele assunto recorrente naquele perfil. E eu percebi que, em geral, civil e processo eram matérias extremamente legalistas, no caso de PGE.
E eu lembro que eu estava com um colega uma vez, a gente estava em viagem de prova, e ele comentou comigo, cara, eu li o livro do professor Didier inteiro, de capa a capa, e estou me sentindo de alma lavada. E eu fiquei ali com meus botões e digo, cara, mas por que ler o livro do professor Fred Didier, que inclusive é um excelente livro, pessoal, não estou aqui falando da obra do professor Fred Didier, mas eu já me encarava na época como um fazedor de prova. A gente, às vezes, aluno de direito, acha assim, não, eu tenho que estudar direito, eu vou usar o direito no meu conhecimento jurídico para passar na prova. Você vai, mas, cara, se encare como um fazedor de prova, como alguém que vai direto naquilo que é preciso para marcar a opção certa e ser aprovado, né? Quando você passar, aí você vai para suas questões doutrinárias, de artigos, de mestrado, doutorado, aí é outra pegada, né? Então assim, o livro do professor Didier é ótimo para pesquisa, é ótimo se você quiser fazer um mestrado, se você quiser fazer uma petição, quiser pesquisar um caso, mas em termos de concurso, não é aquilo que é mais indicado naquele momentinho específico ali, e especificamente nas provas de procuradoria, não seria o mais interessante, levando em consideração que o que era cobrado era muito letra de lei. Então eu passava a maior parte do meu tempo lendo a letra da lei, ou fazendo um estudo reverso que me remetia à lei pelas minhas questões, né? Pelas questões que eu fazia, até um tanto quanto em excesso, para poder internalizar isso daí. Então quando você identifica isso, né? Você identifica dentro das matérias o que mais cai, e nessas matérias, qual é o perfil da cobrança? Você vai direto com o seu olho onde está a resposta. Né? Então eu percebi o que era importante. Estou falando aqui de procuradoria, reitero, pegue o rácio por trás, tá? O que era importante em civil? Em civil a gente tinha a importância da parte geral, do direito das coisas, contratos, obrigações, né? Essas eram matérias que sempre estavam ali presentes nas provas de civil. Por exemplo, sucessões, família, caía? Sim, mas em menor quantidade. Então essas matérias eu acabei deixando por último, elas não foram o meu foco. No final das minhas provas, até coincidentemente, passaram a cobrar mais essas matérias. Mas veja, elas não eram o grosso, o que era mais latente naquele momento nas provas. Então, além de eu focar nesses assuntos, parte geral, direito das coisas, obrigações, contratos, etc., eu focava também no perfil de cobrança daquilo que era pela letra da lei. Então eu ficava lendo muito, né, a letra da lei. Então, se eu estou estudando, por exemplo, para civil processo numa situação como essa, numa carreira como essa, eu não devo estudar pela doutrina? Não, eu não estou dizendo isso. A doutrina, ela é uma ótima explicadora da letra da lei. Então, às vezes você leu na lei, mas você não entendeu o instituto, vai lá na doutrina pontualmente e consulta aquilo ali, né? Quando você está, por exemplo, estudando inglês, você está lendo um texto, você não fica lendo o dicionário, você usa o dicionário para pontualmente pegar. Poxa, não entendi essa palavra. Você vai lá e vê no dicionário. Mas quem é que estuda inglês lendo o dicionário? Ninguém estuda inglês lendo o dicionário. A gente vai atrás de textos, de vivência, né? Eventualmente dá uma olhada na gramática, pratica bastante e você vai aprendendo inglês e o dicionário vai tirando essas dúvidas, né? E vai fazendo essa retirada de dúvidas. Então, a doutrina, nessas matérias, né, que sejam muito legalistas, ou nos assuntos que sejam muito legalistas, ela pode funcionar como um dicionário. Você vai lá consultar aquele instituto específico. Poxa, não entendi em processo civil, cautelar antecedente. Como que funciona isso? Dá uma lida. Mas o teu foco deve ser ficar lendo ali aquela fonte que é a fonte que mais traz as questões para você. Porque se você foca, meu irmão, no que é mais recorrente, e dentro do que é mais recorrente, a fonte do direito que é mais recorrente, você vai olhar o quê? As respostas das questões que mais caem na tua prova. Isso é muito, para mim hoje, é muito simples de entender, mas na época não era. Eu não tinha a percepção de que as matérias tinham perfis de cobrança. Primeiro, eu não tinha percepção nem do seguinte, de que havia matérias mais recorrentes. Eu não tinha essa percepção. Isso veio com o tempo, que havia, de fato, assuntos que eram mais recorrentes, matérias que eram mais importantes, dentro dessas matérias, assuntos mais recorrentes. E aí, num segundo momento, eu percebi que, além de haver matérias que eram mais importantes, haver assuntos que eram mais recorrentes, esses assuntos, muitas vezes, tinham um perfil de cobrança em relação à letra de lei, ou doutrina, ou jurisprudência, ou os três, só que um preponderava, um ou outro preponderava. E é isso que você tem que fazer no momento de você estar mapeando o seu edital nesse nívelzinho mais profundo. Identifique dentro das matérias quantas assuntos você vai pegar lá. Servidores públicos. Servidor público, você tem uma lei, a lei do servidor público, né? Vai ser a lei do seu estado, mas você geralmente estuda aquela federal porque ela é a base para as outras. Você vai, quando vai sair uma PGE, uma PGM, você dá uma olhada no que é diferente. Então você olha ali, tem uma lei. Dentro dessa lei existem institutos, né? Existem institutos, a integração, não sei o quê. Esses institutos, eles são meio doutrinários, porque a doutrina explica como que funcionam eles.
né? Então, as questões de servidor público, por exemplo, elas tendem a ter um perfil. Mas, primeiro, esse assunto, servidor público, cai bastante? Qual é o grau aí com que ele cai? Em relação a outros que caem também. Então, você vai monitorar e vai mapear isso. Segundo ponto, quando cai servidor público, a maioria das questões que se fazem, elas são de quê? Elas são letras de lei, elas são doutrina, elas são... Você vai ter que ver. Alguns assuntos você não precisa nem mapear, porque é óbvio que ele vai seguir aquela fonte. Por exemplo, a gente está falando de constitucional, classificação das constituições. É óbvio que a classificação das constituições é eminentemente doutrinária. Então você vai procurar a classificação das constituições na letra da lei. Então isso aí já é uma coisa óbvia. Mas alguns assuntos podem envolver sim, certo? Alguns assuntos eles podem envolver sim um aspecto doutrinário, um aspecto jurisprudencial que tem ali, entendeu? Então, de fato, vai gerar essa dúvida. E você vai tirar essa dúvida mapeando esse aspecto. Então, mapeie aquilo que é mais recorrente. E dentro do que é mais recorrente, mapeie qual é a recorrência em termos de fonte jurídica. O ideal é que você faça isso, pessoal. Você pode fazer isso de duas formas, digamos assim, né? Formas ideais. Você pega as provas inteiras, pega as últimas 3 provas, 4 provas. E aí você, a prova tal da banca tal. Você divide assim, você faz uma pizza, né? Você faz uma pizza lá que você vai cortar e tal. Tantas questões foram de letra de lei, tantas questões foram de doutrina, tantas questões envolviam conhecimento jurisprudencial e outras questões mistas que envolvem, né? Pode envolver um item letra da lei, um outro doutrina e assim, então você vai tentando encaixar ali. E você vai ver, poxa, às vezes você fazendo isso, você pega ali 3 provas, cara, a minha carreira, 70% das questões dessa banca são letra de lei. Então você pegou ali o geral, assim, em geral em termos da prova em si, né? Então fez 3 provas, a maioria 70% letra de lei. Tá, beleza. Mas quais assuntos que são mais letra de lei? Porque tem 30% aí que está indo para o outro lado, 20% de jurisprudência, 10% de doutrina, então você vai para o outro lado. Então identifica esses assuntos e ataca ali. Essa é uma sacada que, sim, se eu tivesse tido no começo, pessoal, eu acho que a minha preparação para concurso tinha sido muito mais rápida, muito menos sofrida, tá? Você pode estar se perguntando, pô, Denis, mas isso vai dar um trabalho, né? Cara, vai, mas eu te garanto que se você fizer, deixar de lado, cara, para de estudar um tempo, né, para fazer isso. Pega uns dias, assim, vou fazer isso calmamente, vou fazer realmente que você está preparando, você está afiando o machado. Porque depois que você começar, depois que você estiver lá no seu editalzinho, tudo marcado, nos assuntos mais recorrentes e nos assuntos, vou te dar esse assunto aqui, vou marcar no edital, porque você vai progredindo, né? Tá, e esse assunto aqui, pelo que eu mapeei, ele é mais letra de lei. Você já direciona, cara. Assim, isso vai encurtar muito o teu processo de aprendizado e de evolução, né? A gente, infelizmente, por ser muito imediatista, quer correr logo, quer estudar logo, quer progredir logo, a gente vai deixando de lado esses aspectos. Mas se você fizer isso no começo, ou se você já estava estudando, não estava dando certo, dá uma parada e faz isso, eu não tenho dúvidas de que você vai ser muito mais eficiente, você vai ser muito mais preciso. O seu esforço, que é algo que você tem que cuidar, né? Porque o esforço da gente não é infinito, poxa, a gente é humano, a gente cansa, o seu esforço vai ser direcionado para onde importa. Então fazer isso, eu dei um exemplo aqui de civil e processo, mas assim, você tem que fazer isso com constitucional, administrativo, todas as matérias que caem, né, no seu PV. Eu estou até passando aqui algumas, né? Civil e processo geralmente é isso, letra de lei. Um dos alunos da segunda turma do Caminho da Posse já tinha até falado pra gente, cara, eu percebi que as provas de processo civil são muito legalistas, né? Na minha época, quando houve a transição, eu não só percebi que as provas eram legalistas, como elas focavam o quê? Naquilo que era diferente no novo CPC, nos institutos novos, né? Nos institutos mais recentes e tal, e etc. Então, foi só direcionar para isso que eu lembro que o meu desempenho começou a melhorar demais, porque a gente está fazendo o que o Da Vinci fazia, né? A gente pegava a pedra bruta, eu já estava fazendo isso, pegando essa pedra bruta e retirando os excessos, focando minha atenção no que mais gera resultado. Quando você termina isso, aí você vai eventualmente para aqueles site subjects, os assuntos, né, tangentes ali, e aí você vai evoluindo, que é o que eu estava fazendo na minha preparação final, já estudando família e sucessões. Eu estudava bastante família e sucessões, porque eu já tinha estudado tanto, e essas matérias eu tinha deixado de lado por um tempo, e graças a Deus tive a sorte de cair nas provas, mas como eu estava ali preenchendo essas lacunas de conhecimento, né, já tinha estudado bastante, então eu consegui me ir bem nessas provas aí de procuradorias. Então eu quero deixar para você essa sacada, que é uma sacada que eu adoraria ter no começo, e que no começo até eu cheguei a aplicar, mas de forma inconsciente. Quando eu comecei a estudar para concurso, isso nos idos lá
de 2014. Pouco tempo depois foi lançado o edital da Procuradoria do Estado do Rio Grande do Norte. A prova foi em dezembro de 2014. O meu irmão, à época, já estudava para concurso, ele chegou para mim e falou: qual a banca? Eu disse FCC. Aí ele falou o seguinte: FCC é Fundação Copia e Cola. Lê a letra da lei que você vai se dar bem. E eu comecei a estudar muito letra da lei. Eu vinha da advocacia e muitas leis eu não tinha a familiaridade, né? Lei de concessões, parceria privada, aquelas coisas todas. Então eu comecei realmente a ler muito letra da lei. E foi a primeira prova que eu fiz. Eu lembro na época eu fiz uns 80 questões, eu fui aprovado na primeira fase, né? A primeira prova, com o número de questões alto, e deu certo. Eu fiquei meio sem entender, eu fui indo naquele bolo, depois eu fui percebendo que o que eu estava fazendo não era suficiente. Foi quando a gente começou a refletir sobre o processo de estudo, mas quando eu olho para trás, eu vejo por que eu fui bem na prova, porque eu simplesmente foquei, né, nas fontes do direito que iam ser cobradas. No caso, a fonte do direito que ia ser muito cobrada pela FCC. Na época, a FCC era muito legalista. Hoje ela até mudou um pouco isso. Mas eu foquei nisso e cheguei lá, tive um resultado interessante, mesmo sendo um noviço, né? Estava com 3 meses de estudo, tinha colegas lá que estavam com 1 ano e meio, muitos não passaram. Então, pessoal, eu foco nisso. Foco no que tem mais recorrência a partir do mapeamento dos assuntos mais recorrentes no seu edital, com base nas provas anteriores da banca que você escolheu. E em seguida, foco em identificar esses assuntos, qual a fonte do direito que é mais importante, que é mais recorrente, quando aqueles assuntos são cobrados. Se você fizer isso, eu não tenho dúvidas de que seu estudo vai evoluir a galope. Beleza, meus queridos? Vamos que vamos. Encerrando essa aula, tamo junto, aquele abraço. Tem muita coisa do curso aí para vocês verem. Espero que vocês estejam gostando. Valeu!